a situação é a seguinte, o Real Madrid ontem ficou no empate em 0-0 com o Rayo Vallecano. É o primeiro jogo da temporada que o Real Madrid não marca nenhum gol na partida, e foi um jogo no qual o Real Madrid teve mais de 20 finalizações, produziu bastante ofensivamente, mas não conseguiu encontrar o gol. Evidentemente, eu sempre trago aqui para vocês que qualquer resultado que não seja uma vitória no Real Madrid, não interessa como ganha, o importante é ganhar, porque se não ganha, começam a vir fantasmas de tudo que é lado, alguns com sentido, outros sem sentido, mas enfim. Jude Bellingham não marcou ontem, e é quem tem salvado o Real Madrid em jogos como este contra o Rayo Vallecano. E aqui na imprensa da Espanha estão criticando muito a falta de gol de Vinícius e Rodrigo. O Vinícius foi titular ontem na partida, o Rodrigo entrou no segundo tempo, o Ancelotti deu descanso para ele porque ele é do setor ofensivo do Real Madrid, o jogador com mais minutos na temporada, e nenhum dos dois balançou as redes. O Vini tem 3 gols em 11 jogos na temporada, ele teve o período da lesão, e o Rodrigo tem 2 gols em 14 partidas nessa temporada. As críticas, elas estão sendo bem duras, como são de costume. Foi capa, tá? Não foi capa dos jornais, mas tem muitos artigos, tem muitos debates em relação a essa questão da falta de gol do Real Madrid, claro, focalizado nos 2 jogadores de ataque que estão sendo os 2 titulares nessa temporada com o Real Madrid. Não sei se... deixa eu ver se... tá. Esse é um dos artigos que a gente lê hoje no Marca. É um dos editoriais do Marca, que diz que Rodrigo e Vinícius precisam espavilar, ficar ligados, precisam se ligar, né? Que estão desligados. No meu teste de espanhol, se cai essa palavra aí, eu não consigo passar. Não passo. E é um dos exemplos do que a gente tem visto no dia de hoje. Eu vi muitos comentários de rádio, muitos debates na televisão, porque o Ancelotti falou na prévia do jogo contra o Rayo que ele acha que o Rodrigo e o Vinícius vão terminar a temporada com mais gols que o Bellingham e mais gols que o Rossello. Neste momento, o Bellingham tem 13 gols e o Rossello tem 5. O Vinícius tem 3 e o Rodrigo tem 2. É um debate que a gente pode pegar por diferentes vieses, né? O ponto é que, se a gente for comparar a temporada passada com essa, eu não sei se o João fez números para colocar na tela, para trazer para o pessoal. Eu mandei, né? Não sei se ele fez arte. Na temporada passada, no dia 5 de novembro, que foi ontem, o Vinícius tinha 10 gols com o Real Madrid e o Rodrigo tinha 7. Nessa temporada, o Vinícius tem 3 e o Rodrigo tem 2. Na temporada passada, até essa data, eles tinham jogado 19 partidas, porque a temporada começou antes em função da Copa do Mundo. E agora eles estão um com 11 e outro com 14 jogos. Então, realmente, se a gente for olhar os números da temporada passada, eles perderam pólvora, né? Perderam essa quantidade de gols que eles tinham começado a temporada passada. Mas vocês acham que, de alguma forma, a forma como as críticas estão acontecendo, ela é, de certa forma, como é que eu vou dizer, precipitada? Eu acho que era tão evidente que a saída do Benzema ia fazer com que esses dois tivessem dificuldade de se adaptar, que eu não entendo, assim, a grande novidade que aconteceu para que os críticos espanhóis resolvam fazer uma campanha de que Vinícius e Rodrigo têm que fazer mais gols. Cara, o contexto é completamente diferente de quando você joga com o Benzema e de quando você joga sem o Benzema. Número de... Eu tô olhando cada jogo mais ou menos a evolução do Vinícius em número de dribles e tal, porque ele, como começou a temporada lesionado, ele voltou e eu acho que ele ainda não conseguiu retomar dribles, arrancadas e tal. Ontem ele foi melhor nisso, e ontem ele perdeu quase 50% das bolas. Tocou 67 vezes na bola, perdeu 31. Só que o número de dribles e de duelos ganhos dele já aumentou muito em relação aos últimos jogos. Porque realmente, assim, você via que o Vinícius não estava conseguindo driblar os caras. Ontem ele conseguiu driblar melhor, só que logo depois ele perdia a bola de alguma forma. Por quê? Porque não tem um cara que sai da área, que abre o espaço, que faz a tabela. Pega os gols que Vinícius fazia ou que produzia na temporada passada e pega agora. Não tem quem faça o que o Benzema fazia.
Então é claro que vai criar muito menos, que vai fazer muito menos. Vinícius e Benzema pela esquerda abriam espaço para o Rodrigo pela direita. E isso é tão evidente, talvez o que se espera é que, sem o Benzema, que esses dois façam algo que eles talvez não consigam fazer, que é levar tudo nas costas. E que o Bellingham tá nos jogos ajudando a resolver. Então, assim, era uma situação muito óbvia, a partir do momento que o Real Madrid não só não quis ter um 9, como não quis ter um jogador com as características do Benzema, porque coloca um 9, qualquer outro 9 lá, talvez também fosse diminuir o número de gols deles. Mas perder um jogador com as características do Benzema gerou ao Real Madrid isso daí, que Vinícius e Rodrigo apareçam menos na hora de definir as jogadas, porque tem um cara que ajuda muito menos eles. O Benzema estava no início da temporada passada, que eu lembro que ele passou boa parte machucado, né? Eu não lembro se foi no início ou se foi um pouquinho depois que ele machucou. Agora eu não lembro exatamente qual foi o período. Mas, de qualquer forma, o Real Madrid, independente do Benzema ou não do Benzema, jogava no 4-3-3. E essa temporada o Ancelotti não joga em nenhuma circunstância no 4-3-3. Ontem, no jogo, quando ele tirou um meio-campista, o Modric, para colocar o Rodrigo, eu pensei, a gente vai ver o Rossello fazendo a figura do 9 e o Vinícius e o Rodrigo cada um numa ponta. E não vimos. Ele recuou o Vinícius e o Rodrigo, colocou numa linha junto com o Bellingham atrás do Rossello. Então, eu concordo com o Marcelo. Eu acho que são dois jogadores que são pontas, que não são atacantes, segundo atacante, que jogam com dois na frente. Acho que o Ancelotti tá batendo na tecla de querer mudar eles de posição, de querer que eles joguem mais pro meio. E eles não são jogadores... O Rodrigo até tem mais facilidade, mas o Vinícius não é um jogador que joga no meio, ele joga na ponta. E ele não, de nenhuma forma, ele coloca o time no 4-3-3. Não existe essa possibilidade. Tipo assim, ontem era o dia, tava precisando. Coloca eles bem abertos e bota... Não, ele não fez isso. Então, eu não sei se ele vai fazer em algum momento, Arthur, para te dizer se teremos esse jogo de novo ou não. Não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente falou que isso ia acontecer antes da temporada começar mesmo. O Real Madrid escolheu esperar o Mbappé, né? Ou sei lá o que, para a próxima temporada, se não for isso. E vai pagar o preço. Talvez o preço fique mais barato, porque a coisa comece a melhorar para o final, para o meio, para o final da temporada, e talvez saia caro com o Real Madrid perdendo tudo. É uma temporada de transição. Mas eu nunca entendi como o Real Madrid não foi atrás de um jogador como, por exemplo, o Harry Kane. Já falei isso aqui, que era exatamente o substituto que o time precisava. Porque aí no ano que vem você faz o que com o Harry Kane? Esse é o ponto. Se você contrata ele agora, você não precisa do Mbappé. Que também não sabe se vai dar certo com o Vinícius ali, né? Porque é a mesma posição. Então, acho que o Real Madrid está esperando um príncipe encantado que já deu negativas ao clube e que nem é o jogador que o clube precisa para esse exato momento para substituir o Benzema. E aí vai ficar refém disso até quando? E é o seguinte, só para terminar, eu acho que o Real Madrid ele tem uma coisa tão grandiosa que serve para o bem e para o mal. Se a coisa começa a desandar e só não desandou ainda por conta do Bellingham, vamos falar o que é verdade. Olha os gols importantes que ele fez, em momentos que ele fez, senão já tinha sido pior. Se a coisa começa a desandar, pode virar uma bola de neve muito rapidamente. E eu não sei não, Tati, você me corrija se eu estiver errado, mas que em janeiro os caras tenham que acertar isso aí, com alguma contratação, porque o Real Madrid não se permite entrar em uma espécie de ganha-perde ou uma espécie de modo de espera. A torcida não permite, o tamanho do clube não permite, a imprensa não permite, e eu acho que se isso acontecer, os caras vão ter que remediar em janeiro, Becker. Então, a questão é que remediar em janeiro, você não tem jogador mais. Você só tinha um Harry Kane. Se sai o Benzema, o cara é o Harry Kane. O Real Madrid espera o Mbappé, o que é uma opção técnica, que é um grande jogador tecnicamente, mas é uma opção
que vai muito além do futebol, né? Vai o nome do novo Bernabéu, o nome do projeto, a nova grande coisa do futebol e tal. É tudo isso que o Real Madrid quer esperando o Mbappé. Agora, se o Real Madrid só estivesse olhando para futebol, parece que o time ganhou tanto recentemente que já não é o bastante para o Real Madrid. Se estivesse olhando só para o futebol, era ir lá no Tottenham, bater lá na porta com 120, 130, 150 milhões de euros, quantos milhões fossem necessários o Real Madrid teria, e ter contratado o Harry Kane, coisa que ele não quis fazer. Vendo um outro ponto sobre essa temporada e essas opções que o Real Madrid fez, é a melhor defesa de La Liga. Já tem acho que 5 gols menos que o Barcelona, tomou 7 gols só até aqui o Real Madrid. Eu também acho que a opção esse ano passa por tomar menos gols e que os jogos sejam mais assim. Ao invés de ganhar de 3-1, 3-2, vai ganhar mais de 1-0, de 2-0, mas vai sofrer menos gols. Então, eu acho que a ideia é fortalecer mais, né, defesa, e lá na frente, alguma hora alguém vai resolver. Não, que o ponto número 1 é a defesa, está claro, tem uma resposta do Ancelotti no início dessa temporada. O nosso primeiro objetivo é não sofrer gols, ponto. Depois a gente vê como a gente resolve. Essa é a estratégia do Real Madrid, mas essa já era a estratégia do Real Madrid do Ancelotti lá atrás. Isso ele não mudou, ele não abre mão de ter uma boa defesa e de não sofrer gols, porque ele sabe que ele tem mais possibilidades de vencer se ele não sofre. O problema é que nas últimas temporadas, quando ele sofria, ele tinha mais argumentos para marcar. Agora ele perdeu esses argumentos, né? E para mim, um ponto, só para trazer Vinícius e o Rodrigo de novo para a discussão, é que a corda sempre estoura neles. A corda estourava neles lá atrás, quando eles não tinham esse peso que eles têm agora, e a corda estoura neles agora, porque agora eles têm esse peso. Então, para mim, é uma temporada de desafio muito grande para o Vinícius e para o Rodrigo. Porque as decisões do clube estão fazendo a pressão cair sobre eles. E pode ser que daqui até o final da temporada ela caia ainda mais. Porque a gente viu um artigo aí do Marca, mas tem outros dizendo eles não são decisivos, eles não conseguem decidir. Gente, Vinícius marcou um gol de título de final de Champions e o Rodrigo levou o Real Madrid para uma final de Champions. Então, a capacidade de decisão eles têm. O problema é que eles não são camisas 9, e eles estão sendo cobrados como camisas 9. Isso já aconteceu lá atrás com o Benzema. Eu fui procurar alguns artigos antigos do Benzema, quando chamavam o Benzema de tudo que era coisa. Tem uma capa do Marca falando assim, Benzena, que é benzenada. O Benzema sofreu tudo isso, quando com a saída do Cristiano, ele teve que se posicionar de uma forma muito clara. Tem uma entrevista coletiva dele, eu não sei se é final de 17, começo de 18, dizendo, eu preciso responder no campo, porque não adianta eu falar fora dele. Então, eu acho que vai ir um pouco por essa linha, assim. O Vinícius e o Rodrigo vão ter que... Eles já têm uma crosta, não sei como falar isso em português, porque aqui tem uma coisa, por exemplo, a casca. Eles já têm uma casca, porque eles já chegaram no Real Madrid muito novos, com uma responsabilidade muito maior do que se tem que carregar no Real Madrid Cristiano, enfim, tudo isso que eu já expliquei várias vezes aqui. E agora eles vão ter que assumir, tentar fazer uma casca ainda maior, porque tudo isso de gols vai cair neles. Porque o Ancelotti dá os minutos para eles, o Ancelotti confia neles, o Ancelotti tem eles dois como os atacantes titulares. Não é o Brahim, não é o Rossello, não é o Arda Güler, não é ninguém que tá aí, são eles dois. Então, é o ônus e o bônus de jogar no Real Madrid. Quando eles decidem, eles são os 2 melhores jogadores do mundo, eles vão ganhar a bola de ouro, parará. Quando os gols não aparecem, eles vão ter que aprender a lidar com isso. E eu acho que eles têm um mental, porque eles já mostraram, para aprender a lidar com isso. Mas é um grande desafio pros dois essa temporada, com tudo isso que a gente falou, com não ter 9, com, enfim, toda a situação. E a cada dia que eles não decidem, o Bellingham parece um jogador melhor, né? Exato. Porque aí depois o Bellingham vai decidir e fala, bom, é esse. Assim, nas primeiras rodadas do futebol espanhol, já dava para ver que era muito claro uma mudança de protagonismo de quem era o dono desse time, que se passava tudo pro Bellingham, porque o Vinícius se machucou, os gols do Rodrigo não entravam, e o Bellingham começou a fazer gol no minuto 95 todo jogo para salvar o time. Então agora, cada dia que eles não marcam, e que é o Bellingham que tem que salvar, como foi no Clássico, e o Clássico é lembrado a cada 3 dias na Espanha 3 vezes, cada vez o Bellingham parece um jogador ainda mais e mais quando o Vinícius e o Rodrigo não marcaram.
Mas isso, sinceramente, isso não sei se incomoda tanto o Vinícius e o Rodrigo, né? O protagonismo do Bellingham. Talvez incomode mais a nós, imprensa, porque queremos brasileira, né? E aí falo por mim, né? Porque queremos talvez ver um Vinícius sendo o grande protagonista, e se o Real Madrid voltar a vencer uma Liga dos Campeões, por exemplo, o que é provável, né? Que aconteça brevemente, ele ganha um prêmio individual, que é a Bola de Ouro. Agora, dentro do Real Madrid, pelo que eu senti, pouco que tive ali de contato quando eles vieram jogar em Braga, a molecada não tá nem aí que o Bellingham assuma esse protagonismo, assim, tipo, o negócio é a gente vencer. Mas assim, eu também não acho que eles tenham essa vaidade de querer o protagonismo que o Bellingham tá tomando. Mas é que num 0-0 com o Raio Vallecano, as críticas vão para os dois, não vão pro Bellingham. Exato. Porque o Bellingham já tem na mochila dele o Barcelona, e o Napoli, e o Union Berlim, e não sei quem outro e tal. E a mochila que Rodrigo e Vinícius construíram nas últimas temporadas, parece que ela foi embora junto com o Benzema, entendeu? Mas se ele ficar 3 jogos sem marcar, você pode ter certeza que a imprensa de Madrid vai para cima dele. É que o Bellingham tem um asterisco agora, que é aquele antigo crédito do Zidane. Agora o Bellingham tem o crédito do Zidane. Ele tem esses 13 gols de crédito, mas é que em algum momento pode ser que ele entre numa seca, né? Então vão começar a cobrar dele também. Vão cobrar de todo mundo, gente. Assim, repito de novo, o Benzema sofria umas críticas absurdas mesmo, marcando muitos gols e tal. É assim, no Real Madrid é assim, e o jogador que escolhe defender a camisa do clube sabe que vai ser assim. Por isso que eu digo, eu acho que tanto o Vinícius como o Rodrigo, eles já se acostumaram, porque eles chegaram em contextos muito específicos a receber esse tipo de críticas, e eu acho que eles vão adotar muito essa postura do Benzema, de tentar mostrar dentro de campo, porque eles não têm como fazer de outra forma, né? Eles vão ter que dar muita assistência, eles vão ter que fazer muitos gols, e vai ser uma temporada de desafios para ambos. E provavelmente o primeiro desafio é agora contra o Braga, tá? Quarta-feira. Porque o Real Madrid joga a classificação para Champions, o time quer classificar de uma vez, e amanhã a entrevista coletiva do Ancelotti vai ser quase que só sobre isso. Então, assim, a pressão em cima deles vai começar a crescer e, repito, acho que eles vão adotar a postura de mostrar em campo. E a gente já sabe o que eles podem fazer e tomara que eles consigam minimizar. Vai sobrar pro Braga? Elas vão... Vai sobrar, não sei. Não sei te dizer, Arthur, que vai sobrar pro Tudo Braga. no nosso, pô. Tudo no nosso.